As confirmações dos casos de gripe aviária no estado do Rio têm preocupado as autoridades de saúde dos municípios do interior. Em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, a participação de aves em eventos com aglomeração ou outras espécies de animais foi suspensa. Representantes do setor têm discutido o assunto a fim de elaborar outras ações restritivas. Macaé, no litoral norte do Rio, se articula para a adoção de protocolos sanitários de segurança sobre o manejo dos animais, que só deve ser feito por profissional habilitado e com o uso dos equipamentos de proteção. A gripe aviária também gera preocupação em Rio das Ostras. O município elabora uma campanha de educação ambiental e de conscientização para orientar a população sobre os cuidados necessários no dia a dia. O que nós vamos fazer é divulgar uma nota técnica emitida pelo governo federal, emitida pela Secretaria de Agricultura do Estado, no sentido de alertar a população e principalmente os criadores de aves sobre a chegada dessa doença. Alertar no sentido de que qualquer criador que observar que uma ave do seu plantel esteja doente com característica da gripe aviária, ou seja, corrimento nasal, corrimento dos olhos, elas vão ficar também sem apetite, vão ficar caídas, deve imediatamente entrar em contato com a secretaria aqui, nossa Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, para que esse animal seja recolhido e levado para análise. Os casos de gripe aviária foram confirmados até o momento em São João da Barra, Cabo Frio e na capital. Todos em aves silvestres e migratórias. A doença ainda não foi registrada em humanos. Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé decidiram adotar as medidas de prevenção para evitar o avanço do vírus por conta da proximidade com os municípios onde os casos foram registrados. Este especialista em saúde pública explica que o momento é crucial para difundir as informações a respeito da H5N1 e para a adoção de medidas restritivas. É fundamental que o poder estadual organize os seus munícipes e os poderes estaduais se relacionem para ter um grande trabalho, uma grande mobilização na defesa das pessoas e das aves, evitando então essa contaminação. O vírus é transmitido em maior escala entre as aves, mas também pode acometer o ser humano. Ainda não há casos de contaminação entre as pessoas, mas o médico sanitarista alerta: por se tratar de um vírus da família influenza, o H5N1 pode sofrer mutações. Hoje a contaminação é ave-humano, humano-ave. No entanto, o grande risco que existe para a humanidade, daí a preocupação, é que esse vírus, como ele sofre mutações constantes, como a grande maioria dos vírus, ele corre o risco de sofrer mutação em algumas partes dele e ter a possibilidade de uma transmissão humano-humano, virando então uma espécie de uma nova Covid. Então esse é o nosso medo como sanitaristas, como epidemiologistas, como médicos em geral. Daí a gente tomar todo o cuidado agora. A principal recomendação é evitar o contato com aves doentes ou mortas. A única forma do humano se contaminar com essa doença, adquirir essa doença, é manuseando ou se aproximando muito de uma ave que esteja contaminada. Então, a partir do momento que você pega uma ave dessa na mão, a partir das secreções, a partir das fezes, a partir dos ovos, ou mesmo do material, né, usado por essas aves para se alimentar, a ração ou os bebedouros, você pode adquirir essa doença. É fundamental que, principalmente as pessoas que tenham criação de aves, que entendam que a gente está passando por um momento crítico, em que este contato com as aves deve ser minimizado apenas a pessoa que já faz o cuidado diário. Que essa pessoa não deve, em hipótese alguma, ir a outros locais de criação de aves. Porque o simples contato com a pessoa com um outro local pode trazer até mesmo na sola do sapato o vírus que contamina essas aves. Existem muitas pessoas que gostam de ficar alimentando pombos, alimentando outras aves no seu quintal. Neste momento, evitar este contato não quer dizer que você tenha que fazer qualquer mal às aves, você tem que manter distância dessas aves.